Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024. Sejam bem-vindos a este ano que acabou de florescer. Esse ano que acabou de bater nas nossas portas e nos dar 366 dias de pura oportunidade. Sejam bem-vindos em mais um Papo sobre Posto. Para você que já acompanha as nossas lives, sabe que aqui é o canal para que você, dono do posto de combustível, gerente, frentista, para você que está trabalhando lá na conveniência, no restaurante, em qualquer área do posto de combustível, ou melhor ainda, para você que quer ingressar com excelência nesse mercado maravilhoso, seja muito bem-vindo, porque esse é o seu local. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho. Hoje, quinta-feira, nós vamos receber aqui um maravilhoso, um excepcional profissional. Hoje nós vamos receber aqui o Paulo Tavares, que ele, nossa, gente do céu, maravilhoso. Hoje nós vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre sindicatos. Todo mundo sabe que aqui eu sou muito curioso. Assim como vocês têm dúvidas no posto de combustível, eu também tenho. Na minha última live, gente do céu, foi maravilhoso. O nosso convidado, que é da área de lubrificantes, gente, foi top. O Helder tirou todas as nossas dúvidas, porque aqui em casa eu tinha uma dúvida que estava plantada. Será que aditivo funciona mesmo ou não? E aí eu trouxe para cá. E dessa vez me bateu aquela dúvida. O sindicato, eu vejo muita gente falando, fala bem, outros falam mal. Mas e aí, será que o sindicato ajuda a gente mesmo ou não? Como será que funciona? Hoje você vai tirar todas as suas dúvidas. Gente, e vocês estão ansiosos? Não esqueçam, essa live está sendo transmitida nesse exato momento ao vivo pelo Instagram, mas ela vai ser publicada na íntegra pelo YouTube e vai ser publicada no Spotify. Para você que gosta de viajar ouvindo e se informando, para você que gosta de aprender mais e mais e quer ser um frentista de primeira, quer ser um profissional de primeira, esse é o seu canal. Eu sou Ranieri Rocha, seu especialista em postos de combustíveis. Não esqueçam, vai na flechinha ali em cima, vai na flechinha lá em cima e indica essa live para aquele seu amigo que é dono de um posto de combustível, mas está passando por algum problema. Será que é falta de conhecimento? Será que ele pode melhorar mais os seus processos? Será que ele poderá alavancar melhor? Então passa correndo para aquele seu amigo que está trabalhando, que precisa de saber um pouco mais. Essa live fica gravada. Perdeu a live, não pôde assistir ela toda? Não tem problema. Daqui a alguns minutinhos já vai estar disponível. Você vai poder assistir ela todinha novamente, revisar, ver o que você perdeu nela. Vem comigo. E agora já vou chamar o nosso convidado, que já está aqui batendo na nossa porta, Vamos lá. Já chamei aqui, já vai entrar. Opa! Opa, ô Paulo, deve estar a câmera de trás do celular. Coloca a frontal. Paulo tá aí. Tá processando aqui. Isso. Saiu, vai entrar novamente. Então, enquanto ele está entrando aqui, vamos ver quem já está aqui, Manuela, Sim de Combustíveis DF, nosso convidado.
Crisinha Lima. Grande abraço, Crisinha. Daqui um dia eu quero você aqui, hein, Crisinha? Projeto Pros, Marcos Andrade, Gustavo, Abelardo, Diana, Sansanov, Silmara, Fabiola. É isso aí, gente. Vem comigo, vem comigo. Vamos aqui aguardar o nosso convidado. E não esqueça, ó, bate lá na flechinha, indica essa live para aquele seu amigo que precisa de aprender um pouquinho. E aí, vamos tirar sua dúvida hoje. Hoje, gente, vocês podem perguntar à vontade. Agora é o momento, tá? Nós vamos saber aqui as funcionalidades de um sindicato, para que ele serve, o que ele pode nos ajudar, o que ele nos oferece, qual é a estrutura. Hoje é dia de você conhecer mais. Para você que não está ingressado em um sindicato, saiba que em todos os estados, em todas as UFs, tem o seu sindicato que pode te apoiar. E o sindicato, ele é pelo seu estado. Então lá ele conhece melhor a sua região, ele pode te dar um suporte muito melhor em todas as suas necessidades. Vamos lá, aguardando aqui o Paulo entrar. Aqui. Pam, param, pam, pam. Vamos lá. Esse comecinho sempre dá um gargalozinho. Esse horário é terrível, compartilhamento de internet, os negócios ficam bom demais. Bora, bora. Vamos lá. Aqui. Agora sim. Agora sim. Aí. Fala, meu amigo. Boa noite, Paulo. Tá bom a imagem aí? Vou baixar um pouquinho a tela aqui. Rapaz, a sua parte da tela tá mais bonita do que a minha. Que isso? Tá tudo bem contigo? Graças a Deus, na Santa Paz. Como é que tá esse 2024 aí? Já começou bem aquecido por aí? Como sempre, né? O ano vira, nós estamos aí perto da convenção coletiva nossa, no caso do Distrito Federal. A maioria da revenda hoje trabalha com esse período, né? Entre fevereiro e março, né? Poucos em maio. Então, abril ou maio, mas a maioria de fevereiro a março. Então, nós já entramos quentes. Nós temos aí a Assembleia já essa semana que vem, já para discutir a convenção coletiva, que eu acho que deve ser um assunto de pauta nosso aqui, né? Maravilha. Rapaz, já começou a aquecer, né? Então, Paulo, vamos lá. Primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui falando com a gente sobre um prazer. Sobre um tema que é tão relevante, né? Que é qual a importância do sindicato para os postos de combustíveis. E eu gostaria que você se apresentasse, né? Alguns já me conhecem, outros já te conhecem, mas fala um pouquinho sobre você aí. Quem é você? Vamos lá. Bom, boa noite a todos, ao pessoal que te segue aí na sua coluna, no seu Instagram, né? O meu Instagram é Paulo Tavares DF. Eu sou o presidente do Sindicato de Postos de Combustíveis e Lojas de Conveniência do Distrito Federal e também estou atualmente no cargo de vice-presidente regional da Federação, a Fé Combustíveis, né?
Eu entrei no ramo de combustíveis em 2012. Em 2012, não tem muito tempo, né? Eu tenho pouco tempo, eu tenho um pouco mais de 20 anos no mercado, um pouco mais de 10 anos. Mas eu também sou professor de carreira, não sei se muitos sabem, né? Eu sou professor de matemática do Estado, também já dei aula de estatística em universidade, sou bacharel também em tecnologia, além de professor de matemática. Tive uma vida acadêmica por muito tempo e daí, num determinado momento, eu inventei nessa de mexer com a revenda de combustíveis, né? De ter um negócio, eu ainda era como servidor, dividia meu tempo. Entrei para o sindicato, na verdade, tem 6 anos, né? Eu já tive militância sindical, não na patronal, mas na laboral, como professor. Eu me aposentei, por incrível que pareça, me aposentei no final do ano passado, nessa carreira do magistrado, como professor, e estou há muito tempo me dedicando à questão da revenda. E aí, entrei para o sindicato em 2018, um pouco antes, obviamente, né, como revendedor, e decidi contribuir na diretoria do sindicato quando formamos a chapa na eleição. E nós tínhamos uma chapa, eu ainda não pretendia entrar nessa questão de presidência nem nada, nós tínhamos uma chapa bem montada, foi de consenso. Nós tínhamos 2 mulheres na presidência, né? Nós tínhamos a Elisa, era uma revendedora do Distrito Federal, que era a presidente, e a Flávia Góes, que era a nossa vice-presidente. E à época, pouco mais de 3 meses, a gente já vinha fazendo um trabalho muito bom, eu vinha acompanhando elas, né? Eu tenho um network muito bom, porque eu já trabalhei em todos os órgãos do governo, tanto no Executivo, Legislativo e Judiciário. Já trabalhei no Ministério Público, já trabalhei em Câmara Federal, Câmara Distrital, trabalhei com governadores, então eu conheço muito a máquina do Estado e eu queria trazer essa experiência, né? Porque o papel do sindicato é isso, é se relacionar com todos os órgãos, é o papel de ser o representante da categoria junto aos órgãos públicos e também junto à iniciativa privada, que a gente vai falar um pouco aqui também. Então, eu trouxe esse painel para os nossos associados à época, mas com 3 meses a presidente, à época, vendeu os seus postos. A gente queria que a vice assumisse, mas ela não quis assumir. E aí houve um consenso pelo trabalho que eu vinha fazendo, que eu pudesse assumir, eu decidi fazer isso. Eu tive que organizar a minha vida, porque eu dava aula, organizar toda a agenda, porque não é fácil, né? E é um trabalho totalmente voluntário, porque presidente de sindicato, até legalmente, não pode receber prolabore. Então, nós não temos prolabore, o que a gente tem, na verdade, é só reposição de gastos, né? Você faz um gasto aqui, um gasto ali, dependendo do estatuto, obviamente, mas não existe salário, não existe prolabore para quem é presidente sindical. Isso é uma questão já definida, né? E aí eu comecei a militar nessa área, vim fazendo um trabalho, eu acho que foi um bom trabalho, porque há 2 anos houve uma reeleição e eu entrei. E venho fazendo também junto à federação, né? Então, esse é um pouco o meu passado. Eu sou uma pessoa que falo muito com a imprensa, né? Diferentemente da maioria dos presidentes de sindicatos que tem um pouco de dificuldade para falar com a imprensa. Por quê, né? É bom que todos entendam. Nosso sindicato é um pouco... Eu costumo dizer, né, que o setor de combustíveis é um setor de postos de combustíveis, apesar de ser o setor que menos, dentro da cadeia do negócio, é quem tem a menor parcela de faturamento do preço de um produto. Você tem um produto, aí você diga assim, o fabricante fica com X%, o distribuidor com Y% e os revendedor com Z%. E nessa matemática, segundo dados oficiais da Agência Nacional de Petróleo, o revendedor é quem fica com a menor parte. Mas, infelizmente, a população só tem contato com o revendedor. Ela conhece o dono do posto, mas não conhece o distribuidor. Ela não conhece o dono da Petrobras, ela não conhece a refinaria, né? E, às vezes, o preço da bomba aumenta por uma cadeia de processo, que a gente pode discutir num outro momento, e ele, às vezes, acha que é o dono do posto, né? Então, é muito difícil, a gente sabe, falar de combustível, falar de preço de combustível, porque por questões do próprio CAD, né, que enxerga, às vezes, o presidente do sindicato, quando está falando sobre preço, como se ele estivesse orientando o seu setor a seguir um determinado valor,
no mercado, que na verdade não é. Então eu costumo sempre dizer, né, junto aos órgãos de controle, principalmente ao CAD, que o nosso papel não é ditar preço, é tentar explicar para a população como funciona a formação do preço do produto, que tem várias variáveis. Então, eu tenho esse modelo de falar muito com a imprensa há muito tempo, né? Eu falo muito, trago muita informação, por ser matemático, obviamente, por ter essa cadeia acadêmica e ter, obviamente, dado aula por muito tempo, eu, obviamente, tenho a facilidade de me expressar, de comunicar com as pessoas, de trazer a informação o quanto mais clara possível, usando, né, técnicas que a gente usa, inclusive da aula, de usar comparações no dia a dia. Eu costumo fazer uma frase muito comum do meu setor: vamos fazer uma conta de padaria, aquela do papelzinho para ficar fácil para quem conhece. E o papel do líder sindical é esse: é trazer informação, é representar junto à sociedade e também ao setor privado, né? Temos que lembrar que o setor sindical ele tem uma cadeia, né? O sindicato é geralmente ligado a uma federação, que pode ser, independendo do estado, a FEComércio, né? E acima da FEComércio, no nosso caso, é a FECombustíveis. Nós temos 27 FEComércios, né? Que são todas as unidades da Federação do Distrito Federal, e 7 federações que não são a FEComércio. Existe uma técnica, um padrão, um modelo para se criar federações, e nós temos a FECombustíveis, que hoje tem pouco mais de 40 sindicatos. Alguns locais, por exemplo, São Paulo, você tem um sindicato da região central de São Paulo, você tem um sindicato da Baixada Santista, você tem um sindicato de Campinas, você vai no sul, você tem um sindicato da região central de Porto Alegre, né, do estado, você tem um sindicato da região de Caxias, então depende, né? Hoje, no Distrito Federal, tem um sindicato, Goiás tem outro sindicato, aí dependendo, obviamente, da região, você pode ter mais de um sindicato. É possível formar, né? Isso vem da lei da Convenção Legal Trabalhista, né? A Lei 5.452, de 1943, né? Temos a Lei 8.740 também de 1946, que diz como é que se formam os sindicatos, né? Houve uma alteração em 2017, algumas controvérsias contra a contribuição sindical. Mas é importante quem participa de sindical saber que é importante essa hierarquia. A CNC, né, é a Confederação Nacional do Comércio, que representa praticamente 70% do comércio nacional, que é o varejo. Em cima dela abaixo dela está as federações e a FEComércio e a FECombustíveis. E abaixo das federações, os sindicatos, né? As associações também podem existir, mas não tem a representatividade que tem o sindicato na discussão, principalmente das convenções coletivas. Quem tem a representação é o sindicato, não a associação. A associação ela pode ser uma união de forças para determinados negócios, né? Então, a liderança sindical tem isso. E em cima disso, você tem todo o sistema S, né? Então, a importância do sindicato, né? Veja só, às vezes o revendedor, né? E o próprio colaborador, né? Que são os nossos frentistas, gerentes e tudo mais, não sabe que acima de nós tem todo um sistema que no caso do sistema S, que são o SESI, o SENAI, que são da indústria, que é da CNI, né? A Confederação Nacional da Indústria, e no caso nosso, que é a Confederação Nacional do Comércio, nós temos os SESCs, né? E o SENAC, né? Que tem dezenas de cursos. Inclusive, nós estamos implementando no Distrito Federal esse ano o curso de frentista. Vai ser o primeiro curso de frentista no Distrito Federal. Então, olha o quão importante a presença do sindicato, né? Então, às vezes as pessoas não têm essa informação. Rapaz, já foi uma verdadeira aula, né? Rapaz, é muita informação, né? E assim, a importância histórica, né, do sindicato, igual você falou aí. E eu também queria aproveitar aqui, né, mandar aqui um abraço para alguns parceiros nossos aqui, o RJ, Robert James, o Genilson, que está aqui acompanhando a gente, a Cristina Lima, o Rocha do Posto Flix, o Carlos Bispo está aqui acompanhando a nossa live. Acabou de entrar
aí o nosso amigo Márcio Andrade, é o presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis de Goiás. Isso aí. Prazer, Márcio, ver você aí com a gente. Grande Esse aí, liderança. Eu acho que você deve convidá-lo na próxima, um cara muito em atuante, março, né? já está marcado. O Márcio é um cara também muito atuante, principalmente nessa questão de ter essa parceria com a FEComércio do Estado, com o Sistema S, que é o SESC, o SENAC. É extremamente importante, não só para o revendedor, mas para o colaborador. Você vê o SESC hoje, ele tem todo o tratamento de saúde para qualquer cidadão que está ligado ao nosso setor varejo, né? Então, veja só, ele não precisa nem ter plano de saúde, só por estar ligado ao sistema S, e às vezes ele não sabe disso. O próprio revendedor não sabe, né? Olha aí. Já começa com informação tão bacana. Pois é. Então vamos lá. O Márcio, assim, ó, o spoiler. O Márcio, em março, né? Na primeira semana de março, já tá aqui marcado na agenda aqui já uma live com ele, né? E realmente é muito atuante. No Ele é sindicato, muito atuante, a gente muito mesmo. sempre, Um grande parceiro. a gente sempre participa dos eventos que tem lá no sindicato, né? Sim. E, assim, é fundamental. Então, para a gente começar lá com o pé direito, o que é um sindicato? Então, vamos lá. O sindicato, obviamente, é uma constituição jurídica. Então, ele tem um CNPJ, tá certo? Ele não é vamos dizer, no meio jurídico e no meio de negócios, ele não está ali para fomentar o varejo, vender coisas. Ele está ali para representar um setor. Em todos os órgãos, né? Tanto nos órgãos federais, junto ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo. E aos seus órgãos de controle, que são PROCON, por exemplo, né? Agência Nacional de Petróleo, né? O IBAMA, o próprio CAD, os órgãos ambientais estaduais, que no caso do Distrito Federal se chama-se IBRAM, Instituto Brasília Ambiental. É uma coisa importante falar, porque posto de combustível é considerado potencialmente perigoso ao meio ambiente, digamos assim, né? Por ter esse potencial, obviamente, por mexer com produtos não só de alta periculosidade, mas também nocivos ao meio ambiente. A gente sabe que um combustível derramado em qualquer lugar ele é nocivo, então ele tem esse potencial de perigo ao meio ambiente. Então você tem determinados órgãos de controle, você tem uma série de dispositivos que você tem que se organizar, né? Então o sindicato ele representa a comunidade de postos de combustível, vamos dizer exclusivamente do nosso setor. Então, ao invés de que você vai, por exemplo, vou dizer um caso prático, né? O Distrito Federal tem um órgão ambiental que chama-se IBRAM. No início do atual governo do Distrito Federal, vou citar um exemplo do Distrito Federal. O Rocha diz aqui, ó, atividade potencialmente poluidora. Exatamente. Eu esqueci dessa palavra poluidora, foi importante. Muito obrigado, Rocha. Potencialmente poluidora. Então, no caso do Distrito Federal, esse órgão, o atual governo, que é o governo do Ibanez Rocha, no primeiro mandato, logo em janeiro, eu nem estava de férias, assumiu o presidente do órgão, e eu fui na posse dele e pedi uma agenda, ele prontamente fez essa agenda. Nós começamos a discutir a revisão do processo de renovação de licenciamento. Eu vou dizer um exemplo. Hoje é permitido pelo próprio CONAM, né, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que um posto de combustível possa ter a sua licença renovada a cada 10 anos. Mas no Distrito Federal era a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, você tinha que ter um dispêndio administrativo, de documentação, de custo, porque isso tem custo, fazer inventário, investigações ambientais, a própria licença, né, de funcionamento, a LO, você tinha que pagar essa licença. Então, nós viemos fazer essa discussão e houve uma mudança na legislação para que ficasse entre 6 a 10 anos, que hoje no Distrito Federal é isso. E como foi possível? Através do sindicato. Então, veja só, é muito difícil que um presidente de um órgão vá buscar, hoje no Distrito Federal temos 350 postos, ele vai bater de porta em cada posto. O que vocês estão precisando? Qual é o problema de vocês? Ou vai fazer uma reunião. Então, esse é o papel
do representante, né, sindical, né? Ele ouve a sua comunidade, que são os seus postos de combustível, fazem assembleias, há previsão legal para essas assembleias, com ata, com lista de presença. A assembleia determina qual é a demanda melhor para o seu setor e nós damos esses encaminhamentos. Só citando aqui um exemplo. Sim. A própria convenção coletiva, né? Para se ter uma ideia da importância do sindicato. Está em debate agora, depois da reforma que houve em 2017, a questão da contribuição assistencial, né? Então, o STF acabou de decidir, né? Ainda é um pouco nebuloso, eu vou dizer por quê, né? O que o STF decidiu? Que o artigo que rege sobre essa contribuição, ele é válido. Porém, ele citou que cabe o direito ao óbice aos colaboradores. Mas ele não cita que há um direito ao óbice aos patronais, né? Ele cita o seguinte, que o artigo dá o direito de fazer a contribuição assistencial anual, aquela que prerroga na database. Mas deu o direito ao óbice ao colaborador, mas ele não cita o patronal. Então, em tese, há um entendimento até um primeiro momento, apesar do STF não ter modulado os efeitos. Entretanto, já há uma decisão no STJ de que o revendedor ou o patronal tem direito ao óbice, mas ele decidiu com um caso, né? Precisa que seja geral. Então, há essa doabilidade, né? Ou seja, o artigo vale, né? Temos o direito a cada um ano de fazer essa solicitação da contribuição sindical anual. Para que isso? Para que, obviamente, a instituição se sustente, né? Porque ela precisa existir, ela tem custo, tem telefone, internet, uma série de dispêndios. Você roda o Brasil, você anda de carro, você tem telefone, você tem uma série de custos, né? Documentos, papéis e tudo mais, né? Para você fazer esse papel à frente dos seus colaboradores, você tem uma despesa e nada mais justo, eu tenho esse entendimento, que nem que seja a contribuição anual na convenção coletiva, que haja essa contribuição. Então, para se dar um exemplo, né? Quando nós também estamos à frente de uma disputa, nós passamos por isso há 3 anos, numa disputa de que quando você não consegue, né, chegar a um acordo na convenção coletiva entre o patronal e o laboral são os patrões, o laboral são os seus colaboradores, você vai para um dissídio coletivo. E quem é que pode representar no dissídio coletivo os dois lados, né? Quem é que pode representar? Os presidentes dos ambos sindicatos. Então, por força de lei, para que possa, se não houver um sindicato e um representante, você não faz a discussão, então precisa ter o representante legal. E esse representante, juntamente com o representante laboral, é quem assinam a convenção coletiva, que tem força de lei para o período. Então, veja a importância de você ter um sindicato, né? Sim. E a importância do revendedor participar do sindicato, ajudar na constituição do sindicato, ajudar nas contribuições e, principalmente, participar efetivamente. Porque, às vezes, você faz uma assembleia para 350 revendedores, vem 5. E, às vezes, 5 decide por 350 por falta dessa participação. Nossa. Então, não é só contribuir, não é só entrar para o sindicato, é participar, né, com troca de ideias, troca de informações, né? Eu costumo dizer que o mundo só evoluiu porque as pessoas pensam diferente. Você não precisa pensar igual. Se a gente pensasse igual, não saía do lugar, né? O comentário que o Rocha fez aqui, ele vai muito de encontro, corrobora com isso que você acabou de falar, ó. O sindicato traz consigo todo o peso e força de uma categoria inteira. Exatamente. O sindicato patronal é importantíssimo para os postos. Exatamente. Né? Isso, exatamente. Nossa, fundamental. Eu tinha algumas perguntas aqui que estavam aqui anotadas aqui, mas você já respondeu basicamente a várias delas, já bem no início, que era a definição do sindicato, que você definiu muito bem, né? Historicamente, inclusive, o objetivo do sindicato e a estrutura. Né? Então, aqui, lá vai uma pergunta que ela vai ser top. Vou aproveitar o momento, né, e falar para todos vocês que, para você que está assistindo a live agora, né, essa live, ela na íntegra será publicada.
ela vai ser publicada também no YouTube e no Spotify. Então vocês vão poder assistir essa live na íntegra, o pedacinho que às vezes você perdeu, chegou agora, depois você pode dar uma corrida lá e dar uma checada para você não perder nenhum minuto dessa live, ok? A pergunta, mandar aqui um abraço aqui para a nossa querida Thalita Esteves, né, da Webpost, que está aqui acompanhando a nossa live. O Diogo Locatelli, que também está acompanhando a gente aqui. Rapaz, só tem fera aqui, viu? Só fera aí mesmo. Agora nós vamos aqui para um outro ponto. Quais são as funções de um sindicato? Então, primeiramente, né, eu acho que a função, né, do sindicato, né, primeiramente, eu gostaria de frisar a importância do papel do sindicato nesse modelo ligado ao Sistema S. Eu gosto muito de frisar isso, que as pessoas não têm conhecimento e não percebem o quão importante é isso. O sindicato, uma das funções é ligar o seu colaborador, é ligar o seu revendedor a esse sistema importantíssimo. É preciso frisar também que talvez as pessoas não tenham conhecimento que o sistema S, né, esse S vem, né, obviamente, da Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional da Indústria, onde você tem os serviços do SESC, do SENAC, no caso do comércio, e do SESI e do SENAI, né? Esse processo, né? Esses órgãos que existem são provenientes de recursos públicos. Eles funcionam através de recursos públicos, através do imposto que cada cidadão brasileiro paga. Então, parte desses recursos são dispendiados ao Sistema S para levar de volta aos seus colaboradores e aos seus, obviamente, patronais, né? Então, eu acho importantíssimo entender que uma das funções que o sindicato tem, tanto patronal como laboral, é fazer um intercâmbio desses serviços provenientes do Sistema S, né? No caso do SESC e do SENAC, eles são geridos pelas FEComércios de cada estado. Então, o presidente da FEComércio, ele indica tudo controlado pelo Tribunal de Contas da União. Não são recursos, são recursos públicos. Então, você precisa botar o seu CPF ali, e quem sabe o que é botar um CPF em recursos públicos sabe a responsabilidade que é e que vai para o resto da vida. Então, esse é um dos papéis fundamentais, é fazer essa ligação, né, e que muita gente sabe, isso eu estou fazendo questão de frisar, entre o cidadão comum, seja ele colaborador, seja ele patrão, e ao Sistema S, né, de extrema importância com recursos públicos, né? Vai trazer, fomentar o seu negócio, ajudar a manter seu negócio e trazer qualidade de vida para os seus colaboradores. Essa é uma das funções. A outra função importante é ter um CNPJ, digamos assim, não é uma pessoa, é um CNPJ. Porque a pessoa que senta ali, ela é passageira, né? Eu estou aqui, eu não sou daqui, eu estou aqui e eu sou passageiro. Num determinado momento, eu vou ter a minha parte de contribuição e vou sair e trazer um novo representante, trazendo vida nova, né? É sempre importante trocar. Novo olhar. Então, mas o CNPJ fica. Esse CNPJ, ele representa a categoria, né? E em nome de quem está sentado na cadeira da presidência. Ele é apenas um representante desse CNPJ. E esse CNPJ é quem está à frente das negociações e das informações para a sua categoria. Outro papel importante do sindicato, né, é fomentar os seus associados com informações, né, com dados, com qualidade. Eu sou uma pessoa que gosto muito de dados e informações, justamente por ser professor de matemática, eu gosto muito.
Eu sempre costumo trazer muita informação. Eu acho que essa é uma das funções fundamentais do sindicato, fomentar o seu associado com muita informação para o seu negócio. E, por fim, uma das funções do sindicato é trazer parcerias, é trazer serviços também. É como se fosse um clube, né? Às vezes você tem uma parceria com uma adquirente de cartões, você tem uma parceria com um banco, você pode ter uma parceria com um provedor de tecnologia, que é o caso de vocês, e fazer parcerias e trazer boas práticas e serviços tão bons e qualificados, mas com preços melhores, né? Porque você ganha no volume. Então, esse é um outro papel fundamental, uma função importante do sindicato, né? Amparar o setor com informações, serviços e representatividade junto à sociedade. Não, fundamental. Ó, top, muito bom a forma com que você explanou. Nos eventos que eu já participei no sindicato, eles sempre fazem o evento e depois tem um momento em que alguns fornecedores de serviço ou de produtos ficam integrados para que o pessoal que está trabalhando no posto de combustível, os donos, quem está lá representando aquela empresa, ele pode conhecer aquele novo prestador de serviço, aquela maquininha, aquele adquirente, aquela pessoa que está ali querendo entrar, né, no posto. Então, ela faz essa união entre o fornecedor e que é importante. Então, essa é a função do sindicato, ele trazer informações, trazer parcerias, fomentar os negócios dos seus representados, né? De uma forma que ele não vai ter tempo. Esse é o nosso papel. A gente tem que se doar um pouco para trazer isso para os nossos associados. Não, perfeito. E olha, agora fala para nós aqui. Eu separei um texto de dicionário, né? Com a explicação sobre o nome sindicato, né? E nós temos assim, ó, Associação para Defesa e Coordenação dos Interesses Econômicos e Profissionais de Indivíduos, empregados, empregadores, profissionais liberais e autônomos, que exercem a mesma atividade ou atividades similares ou conexas. E eu gostaria de reforçar a importância que é o sindicato para o trabalhador, porque quando o trabalhador tem alguma dúvida sobre algum processo do trabalho dele, ele tem aquele sindicato que o ampara. Da mesma forma, o sindicato, assim como no seu caso, do Sindicombustíveis DF, onde ele dá todo esse subsídio de tirada de dúvidas para o empregador, para o dono do combustível, para o dono do posto de combustível ou para aquele que está querendo tirar dúvidas. Perfeitamente. E aí lá vai aquela perguntinha. Quais são os benefícios de ser um associado de um sindicato? Vamos lá. Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre a questão do dicionário, né? O dicionário fala em associação. É bom separar quando eu quero dizer que essa associação que o dicionário quer dizer não é a constituição de uma associação que não é um sindicato. Quando ele fala associação, é a junção, é juntar, vamos dizer assim, para ficar no jargão mais simples. Juntar pessoas, juntar empresas, juntar um conglomerado de pessoas ou de negócios que têm o mesmo objetivo comum, né? Então, você tem o sindicato dos professores, você tem o sindicato dos postos de combustíveis, como você tem o sindicato, né, dos colaboradores, que são dos frentistas. Então, ele representa toda aquela categoria. Isso é um ponto fundamental, tem que estar muito bem descrito, obviamente, quando você constitui o sindicato e no seu estatuto, para dizer claro. Nós representamos, eu vou dizer um exemplo muito simples aqui, ó. Você tem em qualquer lugar do Brasil, os postos de combustíveis têm lojas de conveniência. E às vezes essa loja de conveniência vende bebidas, se torna
um botequim, digamos assim. O cara tem ali sanduíches, né? O cara tem bebidas, o cara tem petiscos. Você pode ter isso numa loja de conveniência com a maior tranquilidade. Porque o que você vende ali, na maior parte, né, é bebidas comes, né, e balinhas e coisas. Coisa que você vê em bares. Então, veja só. E você tem também um bar que vende os mesmos produtos. Você pode ter uma distribuidora de bebidas que é fundamentalmente igual à sua loja de conveniência. Porém, aquele bar ele vai ser representado pela categoria do sindicato de bares e restaurantes. E a loja de conveniência vai ser representada pelo sindicato de postos de combustíveis e loja de conveniência. Mas isso tem que estar descrito nessa associação. Ó, nós vamos juntar aqui todos aqueles que são revendedores de combustíveis e possuem lojas de conveniência em posto de gasolina. Não é loja de conveniência na rua. Então, isso tem que estar muito bem descrito quando você forma essa associação ou essa junção de representados, né, que você tem que estar no estatuto. Porque se eu não citar a loja de conveniência, automaticamente essas lojas vão cair no sindicato de bares e restaurantes, porque aí, se a loja de conveniência estiver solta, ela vai cair nos bares. Outra coisa importante é você se associar. Então, às vezes, eu tenho aqui em Brasília um posto de combustível que ele tem um bar. Né? Apesar dele estar dentro de um posto, ele ser um bar, ele decidiu se associar ou fazer a sua ficha de filiação no sindicato de bares e restaurantes. Então, ele ia cair automaticamente na nosso sindicato, por estar dentro de um posto. Então, precisa ficar claro isso, entre o sindicato a quem ele representa, porque está muito claro no sindicato, na descrição, no estatuto, e também aquele que possa ter um ou mais opção. Estou citando esse exemplo claramente. Ele pode ser um bar, está no posto, e decidir se associar ao sindicato de bares e restaurantes. O que significa que os seus colaboradores vão ter que seguir a convenção coletiva dos bares e restaurantes. Tudo. Valor de salário base, né? Valor de vale-refeição e todas as variáveis que implicam nesse processo. E se ele não fizer isso, ele vai seguir automaticamente aquilo que está, no nosso caso, sindicato de postos de combustíveis e lojas de conveniência. Ok? E o sindicato também até ajuda ele a escolher o melhor caminho, né? Perfeitamente, perfeitamente. Então, você vai se juntar primeiro para definir quem são aqueles que o sindicato vai representar, né? E a outra coisa importante, gente, um presidente de sindicato, olha, eu tenho um João EF aí perguntando, e idade? Eu não entendi a pergunta dele. Se é a minha idade ou se é a idade... Isso não, ele perguntou aqui, quanto tempo tá para a aposentadoria do frentista? Ah, tá. O frentista ele não tem aposentadoria especial. Então, ele segue o regime geral. Qual é o regime geral? Hoje é a idade. Não se conta mais aquela questão de pontos, porque ele está ligado à CLT, ele não é servidor público, que é um outro modelo. Então, ele caiu no regime geral. Então, agora, né, ele segue o regime geral. Apesar dele manusear, né, produtos, né, que sejam... Ele não tem ainda a aposentadoria especial. Há uma discussão muito grande ainda, mas não resolvida, sobre a questão do benzeno, né? Então, ele vai seguir, por enquanto, o regime geral. Claro que ele pode entrar na justiça, comprovar alguma coisa para ver se tem um regime especial. Mas o frentista ainda não tem regime especial. É por idade. E tempo de contribuição, que é no mínimo 35 anos. Para ficar claro aí. Bom, a gente acabou de ver, não sei se eu respondi todas as suas perguntas aí. Isso, né? Quais são os benefícios, né? Os benefícios. Essa é uma excelente pergunta. Porque aí nós vamos saber aqui, ó. Tem muito dono de posto que ele fala para mim assim, não tem vantagem nenhuma. Eu falei, mas como não tem vantagem nenhuma? É lógico que tem. E só o ano passado, olha só, como que você não tem benefício? Que só o ano passado, organizado aqui pelo Sindiposto aqui em Goiás, né? Ao qual o Márcio faz um excelente trabalho. Sim. Nós tivemos aqui palestras
do RJ, nós tivemos da Crisinha, salvo engano, eu não sei se o ano passado teve da Gleibe e do... A Gleibe, inclusive, é nossa assessora ambiental aqui no Distrito Federal. Ela que me indicou você. É uma grande figura. Mas deixa eu te dar uma ideia aqui, para o cara entender um pouquinho o quão importante é o sindicato. Veja só, vou citar um exemplo aqui muito simples. É óbvio que, às vezes, você trazer palestra, como o Márcio faz muito bem, né? E você faz palestras, essas coisas, aí é um pouco mais, você precisa um pouco mais de recursos, né? Então, é importante a participação, né? O estado de Goiás tem muito mais vendedores do Distrito Federal. Brasília estava completamente minado, né? A gente estava com menos de 40 associados. Hoje nós já passamos de 100, desde que eu comecei a trabalhar. Muitos revendedores têm procurado o sindicato pela atuação. Mas eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar fácil do cara entender por que é importante o sindicato. Aí imagina que você tem uma determinada ação jurídica. Excelente. Qualquer ação que seja, tá certo? Aí vamos falar, você tem 1000 postos. Ao invés de 1000 postos de combustíveis entrarem com uma ação, vou dizer aqui um exemplo clássico, a questão da lavagem dos uniformes. Essa é uma ação que está, no caso, estou falando especificamente para os revendedores, viu, gente? Eu sei que tem muita gente assistindo. Nós temos uma ação que foi impetrada, obviamente, pela federação com relação à lavagem dos uniformes. Ela está em fase final. Se nós vencermos, nós precisamos de um único advogado da federação para representar o Brasil inteiro. E se vencer, só vai valer para quem é associado. Não vale para quem não é associado. Aí vamos supor que nós tenhamos 43 mil postos, tem 20 mil associados. Os outros 33 mil, os outros 23 mil, são 47 mil, 27 mil, se a gente tiver 20 mil, cada um vai ter que entrar com uma ação individual. Então, olha a importância do sindicato. Porque perante a justiça, né, perante a questão legal, a representatividade legal, quando você tem um sindicato ou uma federação, ele representa um todo. Mas o todo quem? Quem é associado. Quem não é associado não está sendo representado. Exato. Então, você retira um monte de custo. Né? Distrito Federal, 350 postos. Ao invés de eu ter 350 advogados entrando com ação, eu tenho um único advogado que vai representar os 350. E se a ação ganhar, vale para todos se todos forem associados. Eu estou dando um exemplo simples, muito simples para entender o quão importante é o sindicato. Né? Muito bom. E outros casos, né, a não participação deste, que não é associado. Então, às vezes, a gente faz uma discussão, nós tivemos aqui no Distrito Federal, por exemplo, uma discussão sobre as placas de preços. Logo depois que veio o AME, na época da BR, né, aí veio já tinha o Abastece-I, para não deixar de falar de todos, que é da Ipiranga, o AME da BR, e veio depois o aplicativo, o Shellbox, falando das três. E aí estava uma discussão enorme, o que está acontecendo sobre a lavagem de uniformes. Eu vou explicar daqui a pouco, anota essa pergunta que eu vou responder. Pode. Aí veio uma discussão, né, sobre essa questão das placas. O que aconteceu? O próprio Ministério Público, junto com o PROCON, né, nós procuramos o PROCON acabou fazendo uma conciliação junto ao Ministério Público, o Ministério Público abriu as portas, e aí nós fomos lá levar o que o sindicato imaginava que seria o melhor para a sociedade, para o cidadão, com relação às placas de preço. Então, eu, como representante do sindicato, o diretor do PROCON, do Distrito Federal, e o Ministério Público. E aí fizemos uma TAC, um termo de ajuste de conduta. Nessa TAC saiu definido qual era o modelo ideal de placa. E publicamos essa placa e passou a valer no Distrito Federal. E aí vieram vários revendedores que não são... por que não pode fazer? Mas, você não é associado, você não participa, você não veio discutir, não veio botar o seu... Agora é o que vale para todos, porque eu, como representante da categoria, assinamos um acordo que era o melhor para todos, até para o cidadão. Então, esse é o papel. E às vezes você não participa, você fica fora da discussão e fora do debate. Né? Deixa eu responder rapidamente o que está acontecendo com a lavagem dos uniformes. Né? Aí, mais uma vez, a importância
do sindicato, a importância do sistema. A federação, que é a Fé Combustíveis, que hoje nós temos o grande James, um cidadão sensacional, presidente da federação, ele é do Sindicato de Alagoas, e a federação, não começou com ele, mas começou com a federação lá atrás, fez um investimento bem alto. Imagina se cada revendedor fizesse isso. Gastou um recurso muito elevado, né, para fazer um estudo sobre o impacto dos uniformes com relação ao benzeno. Fizemos pesquisas a nível mundial, fomos em vários, né, pesquisa fora do Brasil, e com pesquisas em loco do que acontecia com o uniforme no Brasil. Foi uma pesquisa bem feita, com laboratórios e tudo. E chegou-se à conclusão, né, é importante frisar um detalhe, o teor de benzeno aceito no exterior é de até 2%. Né? No Brasil, é 1%. E como é misturado com etanol, ele fica abaixo de 1%. Então, nem a nível mundial o nosso benzeno é prejudicial. E aí fez um estudo e comprovou, né, com estudo técnico, um documento bem grosso, com muita informação, com laboratórios, com teóricos, muito bem fundamentado, provando-se que não há contaminação em hipótese nenhuma nos uniformes, para evitar que tenha aquela decisão do Ministério do Trabalho. É uma decisão tripartite, né, que tem um representante da categoria patronal laboral do Estado, mas que decidiu lá numa das normas, né, numa das NRs, que nós teríamos que lavar os uniformes. E aí nós entramos com essa ação, e tem um Estado que entrou com a ação e já ganhou em primeiro e segundo instância, então está em fase final, né, da comprovação e da decisão judicial. Quando se decidir definitivamente que não precisa lavar os uniformes, vai valer somente para aqueles que são associados. Então, é a importância. Então, não precisou de cada revendedor fazer uma ação judicial, fazer um estudo. Aquele representante que representa aquela associação, como você citou aí, em cima do dicionário, ele representa o todo, ele faz uma ação e traz de volta a decisão para o todo. Não, excelente. Agora vamos fazer aqui um bate-bola. Eu quero abrir um posto de combustível aí no Distrito Federal. Meu Deus, não faça isso. A NR20, ó, tá citando o nosso amigo aí da NR20. Aí eu vou falar assim, Paulo, o que você consegue me ajudar aí? Você me dá assessoria para eu decidir se eu vou ser bandeira branca ou bandeira Sim, isso a gente pode fazer. Esse é o papel do presidente do sindicato. Trazer todas as variáveis que vão influenciar se você vai ser um bandeira branca ou se você vai ser um posto bandeirado, né? Ótimo. Com as grandes distribuidoras. Isso a gente faz. O nosso sindicato faz. Maravilha. Outra coisa que nós fazemos, você acabou de pedir, nós damos ao nosso associado uma assessoria ambiental para que ele possa como se comportar e quais são os caminhos que ele deve ter para obter uma licença de instalação, uma licença prévia. Brasília hoje, o Distrito Federal, a licença prévia sai em 10 dias. Isso foi um papel do nosso sindicato junto aos órgãos ambientais para que diminuísse isso. Então, esse é o papel do sindicato. Maravilha. Então vocês dão uma assessoria de negócio. Vocês dão uma assessoria ambiental. Também. E o que mais que o sindicato ajuda? O nosso sindicato dá para todos os associados o direito a um advogado trabalhista. Advogado trabalhista, então assessoria jurídica. Assessoria jurídica trabalhistas nós damos também, né? Nós temos um centro de treinamento que o revendedor aqui, se quiser usar para dar palestras ou fazer reuniões com seus... Às vezes ele tem redes aqui com 30, 40 postos, ele não tem um auditório, ele usa o auditório do sindicato, as condições físicas que nós temos, né? Treinamento e, além de tudo, ainda fornece para ele um auditório para ele poder... Com um espaço muito bem equipado que a gente tem aqui, né? Nós damos também assessoramento, né? As questões legais, porque posto parece uma árvore de Natal de tanta placa, né? Então,
aquela placa do decreto 10.634. Nós semanalmente mandamos as informações somente para os associados. Quais são as variáveis que foram alteradas, ato COTEP, né, que é a PMPF, no caso ainda vale para o etanol. Agora, por exemplo, o Distrito Federal passou a valer a partir desse ano a nova alíquota geral de impostos do ICMS, que era 18%, passou para 20%, que vai incidir, inclusive, sobre o GNV. Então, são essas informações. Todas as informações que acontecem diariamente junto a todos os órgãos, né? Seja o Ministério do Trabalho, a Agência Nacional de Petróleo, órgãos de fiscalização, nós trazemos, né, para os associados. Assessoria também para... Então, no caso aqui, já usando a outra mão, né? Assessoria também, no caso, a assessoria referente a órgãos que fiscalizam. Tanto os órgãos ambientais, mudou uma norma. Nós, por exemplo, essa questão da licença prévia, que nós fizemos um evento no sindicato, somente para os associados, com a presença da vice-governadora, do presidente do IBRAM. Então, essa informação nós trazemos, né? E, às vezes, quando há um questionamento, né, obviamente que isso a gente faz dentro, nós manda e-mail, o que está acontecendo, mudou a legislação, você é associado? Não, então, meu senhor, procure o órgão do IBRAM, lá que você vai ter informação. Nós trazemos todas as informações, né? Nós temos contato, né? Então, é muito melhor um órgão ambiental do Estado mandar uma informação para o presidente, para o sindicato, do que sair caçando informação de todos os revendedores. Até porque, pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu não posso mais ficar mandando e-mail, celular, nem endereço de nenhum revendedor meu sem autorização. Então, eu posso dar o do sindicato. Eu dando o sindicato, então, mande para cá que eu me prontifico em levar as informações aos nossos associados, né? É claro que tem informação que a gente passa para todos, independente se é associado ou não, que é o caso da convenção coletiva, do que foi decidido, para que ninguém, obviamente, infrinja a lei, né? Mas isso é um fato. Perfeito. E o que mais que o sindicato ajuda ao revendedor aí? Então, é obviamente que isso vai depender da atuação de cada presidente e de cada sindicato, né? Como você acabou de citar, o Márcio, né, que é um cara muito atuante, que gera muitas palestras, né? Aí no seu sindicato, ele tem a condição financeira do sindicato é importante nesse processo, né? Porque quanto mais associado, mais benefício o sindicato pode ter. Claro. A gente tem um pouco de dificuldade no Distrito Federal, porque nós temos muito menos postos, apesar do nosso volume ser altíssimo, né? A nível da Agência Nacional de Petróleo, o volume médio por posto no Distrito Federal é maior, em segundo lugar é Tocantins, mas nós temos poucos associados, o que dificulta um pouco. A gente precisa se esforçar um pouco, né, nisso daí. Mas vai depender, obviamente, da atuação do seu revendedor. Agora, eu costumo, democraticamente, ouvir muito meu revendedor. É importante isso, né? Qual é a sua demanda? O que você mais consegue, né? Olha, o meu papel, desde que eu assumi, isso eu gosto de levar e não tenho problema de falar, né? A minha intervenção junto à imprensa foi fundamental para a gente não apanhar mais a imprensa. Porque quando você não fala, não traz a informação, o repórter, o cara da imprensa, ele fala o que ele acha. Né? Ele pode simplesmente dizer o seguinte, por exemplo, né? Se você pegar hoje o preço da Petrobras é R$2. Ele pode falar, ó, a Petrobras está com gasolina a R$2, está aqui no site. E o revendedor está vendendo a gasolina a R$5,90. Então, olha, cuidado com o posto. Mas se você não trouxer as informações que tem influência do etanol, a carga tributária, uma série de variáveis, ele não vai entender. Então, esse eu acho um papel fundamental, você trazer informação para a sociedade, né? Eu costumo dizer o seguinte, desde 2017, o preço do... Ficou mudo. Desde 2017, com a mudança que houve, né, da política de preço da Petrobras, o preço do combustível subiu muito, né? Então, chegou a bater, você vai se lembrar, perto dos R$10. Né? Isso fez com que o cidadão tivesse horror para chegar no posto de combustível, né? Mesmo hoje, né, com preço a R$5,90, R$5,80, está muito igual em todo o Brasil, porque
mudou o modelo de cálculo dos impostos, principalmente do ICMS, não é mais por alíquota, é um valor fixo. Isso ainda é muito complicado, porque um cidadão para o seu carro, sem entender toda essa complexidade, enche o tanque do seu carro, deixa R$ 300 no posto e não leva nada para casa. Às vezes é o dinheiro da feira dele. Então isso é muito doído. Então como é que você quebra essa barreira? Se o dono do posto não fica ali conversando com um por um com o revendedor. É tentar, através da imprensa, que é um órgão, uma instituição fenomenal, a imprensa é muito importante em todo o processo, né, da sociedade, é tentar fomentar com informações quando lhe pedir. Ou fornecer as informações. Quem quiser publicar, que publique. Né? Então, trazer essa informação para a revenda e para o cidadão, na minha compreensão, é um papel do líder sindical. Porque ele é o único que consegue, perante a sociedade, ser enxergado como uma liderança que representa o todo. Né? Então, isso eu acho importante. Essa questão eu acho até bem relevante. É até comentado no livro do Robert James, que é O Consumidor Tem Pressa, corra com ele ou corra atrás dele. É isso aí. Que a relação de consumo, ela de quem abastece no posto de combustível não é prazeroso. Né? Ninguém vai no posto, ninguém fala assim, vamos lá, família, entra no carro, vamos ali abastecer. Vamos ali no posto. Não. Geralmente vai fazer alguma coisa muito importante, aí precisa abastecer, senão não chega. Isso, é isso mesmo. E aí, não é prazeroso, ele tira o dinheiro do bolso, não leva um arroz para casa, não leva nada para casa, né? Não leva um presente para um filho, não leva um presente para a esposa, ou para ele mesmo. E o pior, ele sai dali pensando, pô, daqui uma semana, daqui uns 3 dias eu tenho que voltar aqui de novo. Então não é prazeroso. Não é. Então, hoje, eu não sei se você tem, de repente, acesso a esses números, mas qual que é a porcentagem hoje que está entre impostos que vocês têm aí e o percentual que hoje é sindicalizado? Fiscalizado? Sindicalizado, que está no sindicato. Sindicalizado. Hoje, no Distrito Federal, no caso do Distrito Federal, sim, esse número eu tenho. Não tenho de todos os estados, né? Eu tentei levantar essa informação, mas não é muito fácil. Mas no caso do Distrito Federal hoje, que já foi de 22%, está em 56%. Nos últimos 6 anos, subiu bastante. Para né? 50 aí? E a gente só não está em 100% por algumas questões jurídicas depois de alguns fatos que aconteceram em 2015, 2016, né? E aí, por umas dificuldades de alguns advogados, das próprias grandes redes, né? Eles ainda evitam que aquele revendedor, apesar de querer, seja sindicalizado por questões aí jurídicas. Nossa, é um número bem expressivo, né? Bem expressivo. É um crescimento muito bom. Parabéns. Houve um crescimento muito bom aqui, muito bom mesmo. Agora me fala aqui, tem sempre pessoas que ingressam ao sindicato, né? Ingressam porque reconhecem realmente a importância de estar, né, no sindicato, sabem da importância jurídica de ter o apoio, de ter alguém que briga pelos seus interesses, que está ali no mesmo barco, né? Já teve alguma situação bem engraçada assim com algum revendedor? Tá, eu tive eu tenho 2 situações interessantes. Uma delas, uma vez eu estava na inauguração de um restaurante aqui no Distrito Federal, né? E sentando com os amigos, começamos a conversar, e conversa daqui, dali. E aí um cara me apresentou, ó, Paulo, esse aqui é um amigo nosso aqui, ele tem posto de gasolina, tem 2 postos em Brasília. Aí o cara, esse é o presidente do sindicato. Eu falei, não, você tá brincando, ele falou para mim assim, você que é o presidente, agora que eu tô reconhecendo você, cara. Aí ele começou a falar do trabalho que eu fiz e tal, ele perguntou mais informações, eu comecei a dar outras informações que o sindicato vinha fazendo. Ele, cara, então você me dá o telefone que amanhã eu vou sindicalizar. E ele fez isso. Mas baseado já no pouco que ele tinha da imprensa, do trabalho que eu vinha fazendo junto à imprensa. Nem era o trabalho do sindicato. Só pela forma como eu vinha lidando com a imprensa, em que cara, hoje você explica muito bem, coisa que ninguém nunca fez, ninguém nunca falava com a imprensa, ele decidiu ter mais ou menos se associou, né? Esse é um caso interessante. O outro, eu nunca me refutei a não ajudar
nenhum revendedor, mesmo que ele não seja associado. Até porque eu acho que se eu ajudar um, ele pode um dia se associar justamente por isso. E aí teve um caso também de um outro revendedor que estava com uma dificuldade muito ruim de uma licença, de um negócio, de uma licença de instalação, né? E ele estava tendo uma série de problemas. Ele procurou a Gleibe, né? A Gleibe era assessora dele. Paulo, estou com um fulano de tal, né? Ele está com a dificuldade, ele queria saber se você pode ajudar ele, né? Que eu falei que você faz um trabalho muito bom. Sem problemas. Marcamos, fomos numa reunião, ele foi junto, discutimos lá, né? Encaminhamos, fizemos, né? Eu fiz minhas colocações junto ao órgão ambiental, né? Tava difícil. Eu estudei muito o assunto e falei, pô, mas você não está fazendo para ele, mas por que foi feito isso aqui em outro ambiente, essas condições? Ele, não, realmente, vamos revisar isso aí. No final, ele falou, Paulo, depois do que você fez aqui, eu sei que você não pediu, mas eu vou associar o meu e os outros 4 postos, né? Porque eu não pedi nada, eu simplesmente fui ajudar, então eu não me refutei. Então eu acho isso interessante. Eu poderia falar para ele, concorda? Ó, não vou te ajudar, você não é associado. Quando você se associar, eu ajudo. Não, não fiz isso. Eu fui, ajudei, e se desse, bom, não. Se não, na próxima vez que ele viesse, agora eu estou com dificuldade. Então esse é um trabalho que a gente vai testando, vendo ali no dia a dia. Tem que ter um feeling de cada um, né? Maravilha. Não, olha, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, né? Eu gostaria que você falasse aqui para os nossos ouvintes, para os nossos assistentes, né? Que você que vai assistir ou que está assistindo nesse exato momento aí pelo Spotify, também é vídeo, né? Então, todos os nossos streamings, eles são publicados em vídeo. Paulo, fala aqui para nós quais são os canais que a gente consegue te encontrar? YouTube, Instagram, quais que você participa, e-mail, como é que a gente consegue te achar aí nas redes ou, né, WhatsApp, por qual canal que a gente consegue falar com você? Vamos lá. Primeiramente, tem o Cid Combustíveis, né? O @Cid Combustíveis DF, é um canal do Instagram do nosso sindicato. Tem o meu canal pessoal também, que é o meu canal profissional. Eu tenho 2 canais, eu falo só do profissional aqui, que é o Paulo Tavares DF. Eu tenho o Paulo Tavares Brasília, que é o meu pessoal, da minha vida particular. Eu gosto muito de rede social. E tem o Paulo Tavares DF, onde tem muito conteúdo, né? Eu faço muito vídeo, muita informação. Para você ter uma curiosidade, uma vez eu fiz um vídeo meu explicando o decreto 10.664. Aí um dia ligou um promotor, né, do interior de Minas Gerais e perguntou se poderia utilizar o meu vídeo. Eu falei, claro, autorizei. Uma outra vez eu recebi uma ligação, era um vereador de Minas, antes das eleições, me procurou, me ligou pelo canal do Instagram. Um cara ligou, falou, estou aqui com um vereador, inclusive ele é candidato ao Senado e tudo mais, queria falar com você. Aí eu fui explicar para ele essa questão do PL 192 e 194, né? Eu já trabalhei no Congresso, então eu sei um pouco como funciona essa questão, né? E eu dei uma explicação muito boa para ele. Depois ele me convidou para a posse, ele acabou virando senador de Minas agora, ele está como senador, né? Então esses são meus canais, né? Tem também, nós criamos um novo canal no YouTube que chama-se O Dono do Posto. Ele estava estacionado, tá certo? Mas se você for lá, O Dono do Posto é o nosso canal do nosso podcast. Quem faz o canal? Eu e o Daniel, é um revendedor do Distrito Federal, do Posto 214 Sul, que ele tem um canal no Instagram. E nós fazemos um bate-papo. A gente tinha parado, porque ele viajou, eu viajei. A gente deve voltar, sem ser na semana que vem, na próxima. Eu vou comunicar a você, passar o Instagram. É um podcast muito bom. Eu trago muita informação, viu? Muita mesmo. Eu venho com informações de petróleo, de negócios, do mercado, distribuição, do que a gente faz. Nós fazemos também uma análise do que está acontecendo, do que pode acontecer, de todos os caminhos, né? Nós fazemos entrevistas, nós entrevistamos outro dia aqui uma advogada da questão da Lei Geral de Proteção de Dados por causa dos aplicativos, né? Nós já fizemos uma entrevista com um cara de tecnologia, com outro advogado, com relação
como é que se diz? Toda vez que você vai embandeirar um posto, né, você precisa de ter um imóvel de garantia, algum tipo de garantia. Nós fizemos uma live muito boa sobre essas questões de garantias, né? Nós vamos trazer aí, já estão convidados, alguns já aceitaram, né? Diretores de distribuidoras, está muito bem encaminhado, então tem esse, chamou Dono do Posto no YouTube, esse é um canal, já tem algumas lá gravadas, estão lá, só vocês assistirem, tem muitas lá, já tem uns 8, mas é novo, tá? É bem novo, esse podcast começou no final do ano passado, mas vamos continuar, porque eu saí de férias, agora o Daniel saiu de férias, ele volta no final dessa semana, aí nós vamos voltar a fazer o podcast, eu vou anunciando aí. Mas sempre eu anuncio, e no podcast ele também fica ao vivo no canal Paulo Tavares DF, né, no Instagram. Maravilha. Não, muito obrigado aí pela disponibilidade, né? E eu sempre respondo, viu? As pessoas que fazem perguntas lá sobre qualquer assunto no meu canal, eu sempre respondo. Maravilha. Isso é bom. Olha, Paulo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Foi um conteúdo muito relevante para a gente saber da importância. Então, para você que está chegando aqui agora, dá uma consultada. Daqui a pouco já vai sair essa live na íntegra. Você vai poder assistir ela tranquilamente, sem nenhum perrep, sem nenhum problema. Vai poder assistir todo o conteúdo. Perdeu, talvez, a interação, mas vai ganhar no conteúdo. Então, muito obrigado. Depois vocês dão uma olhada aí. Importante, primeiro, já que você está fazendo, importante você, revendedor, sindicalizar. Muito importante, vale a pena. Sempre o presidente vai fazer um trabalho muito bom. Né? E siga lá o nosso canal no YouTube, no nosso podcast. Tem já 6 gravações lá muito boas. Tem muito material bom lá. Muito bom. Muito obrigado aí, Paulo. E é isso, ó, a dica do cara, ó. Você que está aí no seu estado, procure o seu sindicato. Exatamente. Aí. Ele pode te auxiliar naquele momento de alegria e naquele momento que você está precisando. Isso aí. A gente está aqui para sofrer junto. É isso aí. Aqui, no caso aqui, o Márcio Andrade que está falando aqui para a gente que parabéns. Márcio Andrade que é de Goiás. E nós estamos falando aqui com o Paulo Tavares, que Semana que vem estou aí, viu, Márcio? Eu vou estar em Brasília, eu tenho um posto lá no Distrito Federal, eu tenho lá e vou visitar ele lá, que eu tenho que conversar umas coisinhas com o meu amigo aí. Vai passar aqui em Goiás? Vou passar, semana que vem. Essa pena que eu não vou estar aqui, viu? Senão a gente ia encontrar e eu tenho que entregar uma lembrancinha para quem participa do Papo Sobre Posto. Mas não vai faltar oportunidade. Combinadíssimo. Falou, meu amigo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, viu, por tudo. Não percam, o Papo Sobre Posto está aqui para fazer você, dono do posto, gerente do posto, frentista, para você que trabalha na loja de conveniências e em qualquer área do posto de combustível. Quer melhorar o seu trabalho? Quer melhorar o seu conhecimento? Quer aditivar? Vem comigo. Eu sou Ramieri Rocha, seu especialista em pós-combustíveis. Esse aí é o Paulo Tavares, do Sindicombustíveis DF, presidente do Sindicombustíveis DF e vice-presidente do FE Combustíveis nível Brasil. Abraço, galera. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.